Gastou o português agora, hein?
Então o que a gente está fazendo está correto. Então o que a gente está fazendo está correto? Mas bate! Já dei até uma setada aqui no sotaque. Não, brincadeira. Não tem sotaque, não. Bueno. Amém. Então, né, gente, para quem não me conhece, né, eu sou Patrícia, sou pastora ali em Lagoinha, Buenos Aires, capital. Vamos falar então de oração, né? Porque o Anderson já comeu 23 minutos do meu horário, né? Se eu precisar, eu vou cobrar no final, que fique bem claro isso, para não ter que resumir nada aqui. Mas assim, gente, vai ser aula bem interativa, né? Eu peço que vocês participem para que a gente não tome muito tempo, né? Quando eu fizer uma pergunta, alguém já responde ali na lata, que as perguntas vai ser bem facinhas. É uma palavra que você vai responder e só. Não precisa gerar um conceito, uma resposta bem elaborada, né? Não. Hoje, como o Hans falou, são alguns princípios básicos, porém que a gente precisa ter, no mínimo, uma base bíblica, né? Para a gente poder defender aquilo que a gente está fazendo. Quando se trata de algo que é espiritual e que tem a ver com relacionado com a Bíblia, né? Em questão, a gente precisa, no mínimo, ter a base bíblica para dizer, não, mas isso está aqui, ó, está escrito aqui, né? Então, a Bíblia sempre vai ser o nosso recurso, né? De defesa e ataque no bom sentido, tá, gente? Não é para sair atacando os outros aí. Por favor. Amém. Então, eu queria começar assim perguntando para vocês o que vocês acham que é oração? Numa palavra, tá? Vamos ver aqui, 3 pessoas só. Abre, não escreve nada lá no chat que ainda tá rolando os nomes. Abre aí o microfone e fala numa palavra, o que é oração para você? 3 pessoas só, vamos lá. Uma súplica. Súplica, conversa. Dani falou conversa, né, Dani? Isso. Mais um. Uma súplica, um pedido direcionado diretamente a Deus, uma conversa. Ok. Entrega. Falar com Deus. Falar com Deus. Aí, perfeito, gente. Exatamente isso. Oração nada mais é do que um tempo de conversa, um tempo de diálogo, né? Onde você vai ali expressar o seu sentimento ao Senhor, seja ele de súplica, de petição e por aí vai, né? E eu também, como eu sou da área da música, das artes, para mim ela é uma forma de adorar ao Senhor, né? É uma adoração falada. A gente está muito acostumado a relacionar a adoração com música, né? E, na verdade, a adoração é um todo, é uma vida, né? A gente tem até essa matéria dentro do carisma, que é vida de louvor, que você vai achando lá que a professora vai falar sobre música e ela quebra tuas perninhas ali, te bota debaixo do braço e te ensina. Não é só isso, né? Então, para mim, oração também é uma forma de eu me expressar, uma forma de eu adorar ao Senhor falando, ok? Então, é muito mais que uma conversa com Deus, né? Ele vai ser um tempo ali de relacionamento, um tempo onde você vai criar intimidade e vai criar o quê? Confiança, né? Nesse relacionamento que vocês têm com Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade ou de começar uma oração, de começar esse tempo, né? Aí eu escrevi aqui que eu costumo dizer que orar é como orar e é falar com Deus. É como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo, né? Aí eu pergunto a vocês, como que a gente chega nesse status com alguém de melhor amigo? Não é conversando, conhecendo, tendo tempo, né, de café, de almoço, de, não sei, para fazer qualquer coisa, sentar lá no Parque Lazeiras, que nem a gente foi aquele dia, dar umas risadas, né? E nisso a gente vai criando o quê? Intimidade, vai criando um relacionamento mais próximo com essa pessoa, a fim de que quando vê, já se tornou amigo, já é best friend forever and ever, né?
E aí eu pergunto para vocês também, como que tá? Essa parte vocês não precisam responder, né, para você não se expor. Mas pensa aí contigo, como que tá o seu relacionamento com o seu amigo Deus? Esse relacionamento tá estreitado já? Já tá num nível de intimidade que nós vamos saber ali da frente a respeito do Senhor revelar os segredos dele para vocês? Né? Isso é para a gente refletir. Eu dava esse tema, né, oração, no encontro com Deus. Então tinha muito essa questão de saber sobre como está o teu relacionamento com Deus, que nível de intimidade você tem tido com Ele no seu momento de orar e de buscar devocional, né? Isso é para a gente refletir. Tem uma pessoazinha batendo na minha porta, gente, só um pouquinho. Lá dá um oi e deu, né? Dá um oi aqui pra galera lá. Olá, Lulu! Oi, princesa! Oi, lindeza! Deu? Deu? Vai lá, Cardinho, lá, vem. Sai por ali. Tem uma porta ali. Tá aberta. Pronto. Então, nós vamos ver 3 motivos básicos, tá, gente? Como o Anderson falou, básicos, para que a gente possa começar esse tempo de oração, que a gente comece a desenvolver como que faz, como que é, né? Para, às vezes, como o Anderson falou, parecer conceitos tão básicos, mas eu queria trazer para vocês alguns testemunhos que eu ouvi de quando eu falei a esse respeito no encontro com Deus, né? De pessoas virem até mim e falar, nossa, eu não sabia que era tão simples assim, né? Eles viam a oração como, meu Deus, eu tenho que estar perfeito para chegar diante de Deus e falar com Ele. Ou, eu não sabia nem como começar, o que eu ia dizer, o que eu ia falar, né? Vocês entendem como ter esse relacionamento com Deus, ele faz diferente na hora do nosso momento de oração? Quem entende aí, me dá uma abanada para mim saber que vocês estão comigo aqui. Então, é esse tipo de testemunho que eu recebi quando eu ministrava essa palavra no encontro, né? De pessoas, não, agora eu consigo, agora eu não tenho mais dificuldade em orar, porque eu consigo começar a oração. Antes nem isso eu consegui, então já não fazia. Se eu não consigo, não vou fazer mais, né? E o quão precioso é a gente entender esses fundamentos básicos, se agarrar nele e levar para a vida, né? Então, o primeiro motivo que eu explico lá era, mas como que eu vou começar essa oração? Né? Como que eu vou chegar ali e vou falar? Né? O que eu tenho que falar, né? Então, um dos motivos, né, dos 3 que eu falo, é pelo que ele é. E onde que está isso na Bíblia? Que eu tenho que orar ao Senhor pelo que ele é. Abre aí comigo. Lembra que eu falei da Bíblia? Olha aqui a minha. Tá cheio de post-it que a gente vai tentar fazer isso em 1 hora. Vamos lá, em Isaías 9:6. Eu achar agora aqui, né, Ana Luísa? Também quero aqui. Também tem, né? Aqui. Eu tô brincando com eles. Uhum. Vai lá, então. Vai lá pegar isso. Todo mundo achou? Então, o que é orar pelo que ele é? Como que eu vou começar a oração assim? Aí tá escrito assim em Isaías 9:6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Amém? Isso aqui virou até música, né? Do Rodolfo. Tava tocando Rodolfo antes aí. Né? Então, o que eu vou orar? Eu vou transformar nisso numa oração. Entende? Vou chegar diante de Deus e eu vou falar, Deus, como tu és
maravilhoso, a tua palavra diz que tu é conselheiro, tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é diante de ti que eu me rendo, e assim vai desenvolvendo a oração. Conseguem entender esse conceito que eu estou passando para vocês? Em Malaquias 1:11, vai dizer que ele é grande. Vamos lá ver. Ó. Ah, mas como que eu vou dizer isso? Tá na Bíblia. Todo mundo achou aí? Eu vou lendo para não tomar muito tempo, tá, gente? Vocês podem ir anotando a referência. Diz assim: mas desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios, e em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Esse é o qual o Deus nós buscamos. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor dos exércitos, a gente já estava lendo aqui, e ele é grande. Amém? Mas vamos ver mais um motivo que a gente pode usar a nossa oração. Né, Ana? Né? Então, a gente pode chegar diante do Senhor e também pedir pelas nossas necessidades. Vamos lá, abrir a Bíblia lá em Salmos 40:13. Ah, é um cachorrinho. É, os cachorrinhos de cabeça para baixo. Nosso cachorrinho. Aqui, Davi está orando por livramento, tá? A gente pode orar por milagre, a gente pode orar por N coisas. Então, aqui Davi fala assim, ó: tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em me ajudar. Malaquias 1:11, que diz que ele é grande. E se você procurar pelo Google, né, você vai ver N versículos falando de quem Deus é, né? De como ele é soberano, de como ele é tremendo, grandioso, misericordioso. Então, em N adjetivos para ele. Então, aqui Davi nos mostra o livro de Salmos, ele é cheio de músicas de canções oradas de Davi, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Ou ele tá com a alma tão aflita e aí ele transborda através de uma oração que vira uma canção. Isso, Salmos 40:13. Aí nesse salmo ele fala, pede para o Senhor livrar ele. Tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em me ajudar. Então, ele expõe ali o que está no coração dele, o Senhor, através da oração. Lá em Salmos 25, você também vai ver o próprio Davi pedindo auxílio para o Senhor, né? Aqui, eu vou falar para vocês rapidinho. Salmos 25, 4 e 5. Ele diz assim: mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação e em ti eu espero todo o dia. Vê que forte, né? Um salmo de Davi, Salmo 25, para quem está anotando. E aqui ele também nos ensina, nesses 2 versículos, né? A gente acha que é só uma oração de súplica, de desabafo da alma. Não. Davi está nos ensinando a correr primeiro para o Senhor e depois para pessoas, né? Eu quero deixar bem claro aqui que Deus usa pessoas para nos ajudar, né? Mas elas não podem ser a nossa prioridade de socorro, né? Primeiro a gente tem que nos derramar diante do Senhor, botar a alma ali para fora e pedir a ele o auxílio, porque até na própria oração o Senhor vai te identificar, ó, procura fulano de tal, né? Ou alguém, depois que tu termina a tua oração, vai te mandar uma mensagem que tem a ver exatamente com aquilo que você orou e você já entende que aquilo é um sinal de Deus em resposta à sua oração. Amém? Então, que a gente aprenda mesmo, igual a Davi, a buscar primeiro no Senhor e ele vai nos direcionar o resto. Amém? E a gente tem um exemplo também de Ana. Quem conhece Ana aí, mãe de Samuel? Conhece a Ana? Ou tu é a Ana? Eu, hein?
Vamos lá, tá lá em 1 Samuel. Vamos achar 1 Samuel? Falei que a gente ia percorrer a Bíblia hoje, hein? Esse é o Samuel. Ó, 1 Samuel 10, gente. São todos exemplos na prática que a Bíblia nos mostra a respeito da oração. Ali está escrito assim, e ela estava em amargura de alma. Uhum. E orava ao Senhor e chorava sobejamente. É a King James, né? A Bíblia do Anderson aí falando as palavras difíceis. E ela estava em amargura da alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. Atualmente, gente, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas assim com amargura de alma, mas ao invés de orar, eles vão lá no Facebook da vida, aí coloca assim, sentindo-me triste. Aí posta uma foto, aí bota um dizer lá da Bíblia, falando alguma coisa a respeito da alma, que a alma está abatida, alguma coisa assim. Né? Ao invés de o quê? Buscar no Senhor. Ana estava tão aflita, gente, tão aflita que o sacerdote olha para ela e acha que ela está bêbada, que ela está embriagada. Tipo, por que você está embriagada aí, mulher? E aí ela ainda tem que explicar para o sacerdote de que ela não estava embriagada, que ela estava se derramando ali diante do Senhor para que o Senhor cumprisse o pedido dela. Amém? Mas eu vou sentar aqui. Tá. E aí a gente tem algumas coisas que a gente aprende ali com Ana, né? E a resposta da oração de Ana, que Ana fez a Deus, Deus não apenas realizou o desejo pessoal dela, né? Porque para ela, naquela época, ter um filho, né? Dizia a respeito da doutrina daquela época, de tudo aquilo que era feito, do costume daquela época, né? Uma mulher não ter filhos, ela era mal vista diante da sociedade, né? E eu gosto da história de Ana, que mesmo que o marido dela não cobrasse isso, ela se sentia mal com aquilo. Ainda tinha a outra irmã lá que ficava indicando com ela, né? E a Bíblia não relata que ela foi lá e espraguejou a Penina, né? A Bíblia relata que o quê? Que ela foi lá e se derramou diante do Senhor e fez um propósito com Deus, né? Através da oração dela, de entregar o filho dela entregar o filho dela ao Senhor. Deixa aqui, menina. E Deus vai lá e realiza, né, esse desejo pessoal dela. E esse desejo pessoal dela, ele não só foi resposta de oração dela, como foi resposta para uma nação inteira, que veio Samuel, profeta que ungiu lá Davi, e um profeta tão mencionado ali na Bíblia, né? A gente vê a história dele desde o nascer até o morrer. Tentou. Vamos lá. Vamos recapitular aqui para vocês não se perderem. A gente tem o primeiro motivo pelo que ele é. A gente usou os exemplos ali de Isaías 9 e Malaquias 1. O segundo motivo, a gente pode orar pelas nossas necessidades. Davi fez isso, Ana fez isso, né? São 2 exemplos práticos ali para você. Depois, a gente pode orar pelas necessidades do nosso próximo, né? Que a gente chama até de oração intercessória. Né? E a gente tem um grande exemplo aí, que é o nosso pai na fé lá, o Abraão. Está em Gênesis 18, 32. Acho que para quem já é crente há mais tempo vai lembrar dessa passagem. Né? É uma passagem tão bonita, porque a gente está falando aí de novo de um relacionamento entre amigos, né? Abraão era conhecido como amigo de Deus. Então, Deus vai lá e revela para Abraão, através daquele momento de intimidade que eles tinham, que ele tinha um plano para Sodoma e Gomorra. Não era um plano muito bom aos olhos de Abraão, porque estava só um pouquinho, Ana. Que estava falando a respeito da destruição de 2 cidades, né? De 2 povos. E o Senhor fala isso para ele. E aí Abraão entra em intercessão pelo povo de lá. Pede para o Senhor dar uma passada, assim, uma vista mais, um pente fino, melhor ali, para ver se não tem ninguém que pode ser salvo ali daquela cidade realmente, né?
Então, através disso, o Senhor livra a vida de Ló. Eu fico. Tu fica, graças a Deus, né? Então, diz assim, ó, para vocês terem noção. Gênesis 18:32. Você precisa de argumentos? Não, obrigada. Ele diz assim, ó. E ele disse, ó, não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse, não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar, né? Eles tinham um relacionamento de intimidade, de conversa, do Senhor revelar os segredos dele para o próprio Abraão. Amém? E nós temos um outro exemplo, que foi o de Moisés, né? Tá lá em Êxodo. Acabou de estudar? Acabei de estudar. Êxodo 32, 17, não, 11. A história de Moisés, ela é muito conhecida, né, gente? Moisés era um baita do intercessor, porque, olha, só intercedendo por aquele povo de Israel lá, né, para não cair no soco junto com eles, né? Porque o povinho que era meio rebelde para aquela época, Nunca me vendo. né? Eles Moisés já havia sido intercessor deles lá quando ia lá falar com o faraó, né? A mão de Deus, através da oração, conversava, vai lá, fala com o faraó. E Deus ia lá e fechava o coração do faraó para dificultar ainda mais a situação. Mas mesmo assim, mesmo o povo tendo esse coração tão duro, Moisés ainda intercedia pelo povo com Deus, né? E assim fala aqui em Êxodo 32:11. E suplicou Moisés ao Senhor, o seu Deus, e disse, Senhor, por que a tua ira se acende contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Quem dá os irmãos. Então, Moisés está ali tentando interceder pelo povo, né? Para que o Senhor tivesse misericórdia deles, né? E depois a gente sabe mais para frente tudo, como é que foi a história e tudo mais. E nós temos um último exemplo dessa parte de intercessão, que ele é o nosso melhor exemplo. Ó, Anderson, tá aí? Ele tá dizendo que acaba em 15 minutos. Quer que eu crie um Meet que não caia? Não sei, vamos ver com o Anderson ali, eu vou falando. Jesus, ele foi o nosso intercessor modelo, né, gente? Ele estava na cruz, com 2 ladrões, ele ainda conseguiu levar um com ele. E na cruz, a morte de cruz, ele se manifestou na cruz através da obediência. Então, isso foi uma forma de intercessão, né? Ele se fez como ovelha para ser morto por nós, pelos nossos pecados. Ele se colocou no meio. Intercessão é isso, é a gente se colocar no meio e interceder por outra pessoa. É assim que nós fazemos. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar por outra pessoa. Amém? Então, Jesus, ele faz isso através da cruz, né? Aqui ainda escrevi assim, a mais elevada forma de intercessão se manifestou na cruz através da obediência de Jesus. Amém? E aí eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Lucas 11:1. Que vocês vão ver, os discípulos de Jesus, eles não pediram ministério para Jesus. Vocês vão ver o que ele pediu. Aí eu gostaria que alguém lesse Lucas 11. Eu quero que Jesus quero. 11:1. Para a gente saber o que é que os discípulos pediram. Desenhar assim. Então traz lá para a mãe dele. Posso ler? Pode ler. 11:1, né? Uhum. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos. Amém, gente? O que eles pediram? Pastor, Orar com o Senhor, eu tenho um Meet da a orar. faculdade que ele não tem limite de horário para acabar, tipo, não dá Que 45 hoje a minutos gente e vê sai. Se o atualmente senhor é quiser, uma eu posso te briga mandar sempre o link, que daí pode ficar quanto tempo quiser. por ministério tal, ministério não sei das quantas, né?
Ah, só um pouquinho. Cacá. Que possamos ser assim, igual os discípulos. Que quando a gente tiver dificuldade, a gente busque ao Senhor e peça para Ele, Senhor, nos ensine a orar. Se está faltando alguma coisa, se na minha oração está faltando alguma coisa a ser feita, então o Senhor me mostre, o Senhor me ensine. Né? E o resto o Senhor vai acrescentar sobre nós. Né? Quando eu oro, eu estou imprimindo a minha identidade de filho no mundo espiritual. A gente ora aqui no mundo natural, mas para que as coisas sejam conhecidas, para que as coisas sejam ouvidas no mundo espiritual. Amém? E a oração é algo individual, é entre você e Deus. E nós precisamos ser sinceros diante dele. Por quê? Abre aí comigo em Jeremias 17:10. Por que que a gente tem que orar com sinceridade, chegar diante de Deus com o nosso coração aberto, rendido? Tá escrito assim, ó. Eu, o Senhor. Veja que forte que é isso aqui. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. Ele é que sabe o que realmente está passando dentro do nosso coração. Se a nossa oração está sendo sincera, se a gente está fazendo aquilo por vontade própria mesmo, se a gente não está fazendo algo mecânico, sabe? Então, o Senhor, ele sonda e conhece o nosso coração. Lá em Mateus 6:6, a gente vai ver que a oração é um combustível para a nossa intimidade com ele. Ó, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entre no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Né? O que está falando aqui? De investir tempo com Deus. Né? De investir nesse relacionamento, de querer um nível mais profundo de intimidade com ele. E a gente só consegue isso através da oração e através da leitura da palavra. Amém, gente? Vamos seguindo. Né? Mas, atualmente, a gente vê tanta coisa querendo roubar esse nosso tempo com Deus, roubar esse tempo aqui que a palavra fala. E tu, quando orares, entre no teu quarto, né? Fecha a tua porta e ore ao teu pai. E aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês, né? O que tem roubado esse teu tempo com Deus? Eu quero que você já vá refletindo aí. Eu não sei, mãe. Do que você tem se alimentado? Eu não sei. Né? O que tem mais alimentado? O que você tem mais alimentado, a sua alma ou o seu espírito? A alma, quando ela é alimentada demais, ela só faz a gente pecar. Mãe, não sei onde que a minha bebê tinha desenhado. Ah, vai lá e pergunta para o Tadinho. Né? E o nosso espírito, quando ele está fortalecido, né? Ele dá ordem à nossa alma e a nossa alma fica, ó, quietinha, né? Mas aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, mas eu quero que vocês olhem com um olhar do excesso. Né? A gente não é uma igreja que proíbe de ver televisão, que proíbe de usar celular, nem nada. Como o Anson falou, a gente está trazendo conceitos básicos, mas tem parte dos conceitos básicos que a gente pega muito crente aí também. Por quê? Porque tem muita gente que gasta muito tempo com o WhatsApp, gasta muito tempo com Netflix, né? E quando eu falo de Netflix, né, pode ser outros programas que passem filmes e séries, né? Gente, estou falando do excesso, gente. Excesso, né? A gente pode ficar lá olhando 4, 5? Pode. Mas você tem que ter aí dentro de ti que o teu tempo com Deus e que a tua intimidade com Deus não está sendo afetado por conta disso. Né? E é nisso que a gente tem que refletir. Né? A gente gasta tanto tempo ali com o dedinho assim, né? Olhando o Reels, como botaram ali. E esses
15 minutos que você vai ver lá no horário, já foram 2 horas, que a gente não sabe como esse tempo é engolido dentro daquele negócio ali. Vou ficar 15 minutos, só mais 15 minutinhos, eu vou dormir. Quando você viu, já passou 3 horas dentro daquele negócio ali, né? E aí, quando você olha, você vai orar. Não, vou orar 15 minutos. Tá ali. Meu Deus. Olha no relógio, passou 5. Não é? Gente, insiste, porque vai chegar o momento que você vai chegar nesse tempo de oração, que você vai olhar no relógio, já deu 1 hora e você mal começou a sua lista de pedidos de coisa para o Senhor, hein? Quem crê nisso aí, diga amém. Quem já faz isso, e glória a Deus pela sua vida, né? Um dia todo mundo vai chegar nesse nível. Mas muita coisa tem roubado tempo. E eu quero perguntar para você que já é estudante aí, né? A gente está numa igreja que 99% dos membros é estudante. Você convida Jesus nesse tempo de estudar? Antes de você estudar, de botar o caderno ali, os livros, botar fone, botar não sei o quê, né? Você tem convidado o Senhor para estar ali contigo? Ó, Senhor, eu vou começar meu período de estudo aqui, né? Eu preciso que essa matéria entre na minha cabeça, eu preciso aprender, eu não quero decorar, né? Eu preciso aprender, porque eu preciso lembrar disso numa prova depois, né? Como que tem sido esse período de estudo para vocês, né? Eu queria deixar esse exemplo mesmo para vocês, não dizer que vocês não fazem, né? Mas para quem não faz, é uma ótima pedida para começar. Chamar o Senhor para dentro para esse tempo de estudo. Glória a Deus, a Tati sempre convida, né? Para que ele abra a mente. Muito bem, acho que tem mais escondido lá, né? E ele esteja junto com você nesse tempo, amém? Eu quiser sim, mãe. Eu acho que o Anderson está trazendo um outro link lá, Anderson. É isso? Tá. Tá bom. Não, você vai cair. Senta aqui. Né? Então, esses excessos, gente, a gente tem que cuidar. A gente tem que se policiar, né? Fazer aquilo que lá em Coríntios, quando a gente vai fazer a ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Faça uma alta análise aí de você. O que tem hoje roubado esse teu tempo maior com Deus? Com que você tem gasto, né? Esse tempo, seja trabalho, estudo, videogame, né? Não sei. Videogame, futebol, né? Para quem não joga videogame, né? Joga futebol, olha futebol, né? Então, são coisas que em excesso, né? Lembrando, elas podem prejudicar, sim, o nosso relacionamento com o Senhor, porque a gente está gastando muito mais tempo com aquilo do que deveria gastar com o Senhor, né? O exemplo é esse. Gasta 2 horas com Netflix e 30 minutos em oração. Tem alguma coisa errada aí, né? Ali onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, também diz a palavra. Então, onde está o seu coração? Eu espero que esteja no Senhor. Amém. Aleluia. Tá no Senhor. Glória a Deus. Mas eu acho que eu não vou precisar de muito tempo, não, Ana. E aí que nós vamos para mais alguns conceitos práticos, tá? E que, às vezes, num contexto religioso, né? Pode gerar até algumas dúvidas, né? Porque tem... Não falando mal, né, de outras igrejas com costumes e tal. Mas existe um lugar, eu quero ver aqui, certo para oração, gente? Sim ou não? Não. Sim. A Ana disse que sim. Depende. Depende. Depende dela. Mas eu quero trazer 3 exemplos para vocês. Mas
ao meu ver, é não. Não existe um lugar, Otaie. né, correto. A pergunta é, existe um lugar correto para que você ore? Tipo, é só nesse lugar, né? Você só pode parar para orar naquele lugar. Não, né, gente? Mãe, né? A própria palavra vai dizer para nós lá em Tessalonicenses 5,17, anota aí, que é um versículo muito usado. Ele diz assim, orai sem cessar. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, né? E aí eu tenho um exemplo aqui de Daniel, que orava no quarto, né? Todo mundo conhece a história lá do Daniel. Jesus era um cara que gostava muito de orar no monte, né? Às vezes convidava os discípulos dele para orar com ele lá no monte. Quando ele via, os discípulos estavam tudo dormindo. Ô, raça, né? E ali a gente tem o próprio exemplo de Ana. Ana ia no templo, né? Orar ao Senhor. Mas esses são conceitos, né? De antes do véu que se rasgou. E agora a gente tem acesso a essa presença, né? Glória a Deus por isso, né? Então, hoje a gente pode, sim, fazer se cumprir essa palavra que está em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Porque a gente pode estar na rua, a gente pode estar falando com Deus, né? A gente está falando de orar só, né? Se eu estou sentada numa fila esperando alguma coisa, eu posso orar com Deus. Eu posso estar na fila, eu posso estar em pé também, né? No Brasil tem fila para isso. Se eu estou na escola, já terminei minhas coisas, estou esperando o horário dar, eu posso estar orando também. Então, isso é um orar sem cessar. A gente tem essa possibilidade, a gente não precisa mais ir até um sacerdote para entregar um sacrifício, para que ele interceda por nós, né? Jesus já fez isso. Então, a gente tem que estar em constante tempo de oração. Mas aí, a gente tem aquele versículo lá, pastora, de Mateus 6,6. Só um pouquinho, filha. Tu também tá na escola, né? Por que Deus manda a gente, então, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, né? Eu entendo o seguinte, gente, que é um tempo de intimidade. E se a gente quer gastar um tempo maior com o Senhor, aí sim, a gente precisa de um local que a gente possa parar, né? Que a gente não seja interrompido, né, Ana Luísa? As mães de plantão entendem. A gente precisa, então, desse tempo para a gente ir mais profundo no Senhor, onde a gente possa derramar as nossas lágrimas, né? Onde a gente pode botar uma música ali e se entregar em adoração ao Senhor, fazer um tempo mesmo com Ele, né? Aí sim eu trago esse versículo de Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, ou entra na tua sala, entra onde o lugar específico que você falou. Não, aqui é o meu lugar onde eu vou me entregar mais profundo. Onde eu vou conversar com o meu amigo ali, é o meu tempo de intimidade com ele agora, né? Vocês conseguem entender isso? Amém? Sim. Sim? Tu consegue entender também? Então, gente, se você não tem essa prática hoje, eu convido você a separar aí um cantinho na sua casa, né? Até tem um filme ali, aquele filme Quarto de Guerra. Quem já olhou o filme Quarto de Guerra? Ó, eu tô vendo umas cabecinhas aqui dizendo que não. Gente, coloca na sua play aí de filme pra olhar. A bocazinha. Tá bom, né? Coloca aí Quarto de Guerra. É um filme maravilhoso a respeito de oração. Ó, e muita gente olhou. Quem não olhou, é o quarto inteiro, né, Vitor? Para quem mora no monoambiente, o quarto inteiro, é o quarto de guerra ali, ó. Né? No quarto de guerra, vocês têm ideia, a pessoa botava uns post-it, né, de coisas que ela queria que acontecesse. Então, ela entrava naquele quarto, ó, o livro também é top, isso mesmo, se não olhou, lê. Escrevia nos post-it que ela queria, botava na parede. Entendeu? E ali é onde ela vai para guerrear, né? Ela tinha um problema em questão ali. Mas a gente não precisa de um problema para entrar pro quarto de guerra, tá, gente? Ah, minha vida tá linda, maravilhosa. Entra pro teu quarto e agradece o Senhor, né?
Começa a tua oração lá com aquele princípio básico, de repente, que antigamente a alma estava tão amargurada, você não conseguia, e entra pro teu quarto e fala, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é lindo, né? Como o Senhor é soberano, olha que bênção que está sobre a minha vida, não tem me faltado nada, não tem me faltado lar, eu te agradeço por isso. Sim. Né, gente? A gente pode fazer isso e chegar diante do Senhor. Ah, mas como é que eu faço? Bota uma música, escreve. Eu não sei como falar, então escreve. Tô passando por isso, né? Quero interceder por alguém, na minha família tem isso. Você vai ver que o tanto que você escreveu, como você vê, já passou ali 1 hora orando. Amém? Isso vira uma prática, isso tem que virar uma prática dentro da sua vida, para você ter esse tempo de relacionamento com o Senhor. Amém? Sim. Bom, aqui eu já falei. E assim como não tem um lugar específico, a gente pode orar em todos os lugares, né? Se tivesse, gente, se fosse a igreja um lugar específico, a gente estaria ralado, né? Porque a gente não tem um prédio como igreja, né? Senhor, serve co-work. Poxa vida. Entende? Como não precisa de um lugar específico para que a gente possa estar falando com Deus. Falar é o tempo todo. Amém. Eu estou aqui falando com vocês, mas estou aqui em mente, Senhor, me ajuda, porque eu sou péssima para falar. Mas o Senhor me capacita, né? Não é eu que estou falando, é o Senhor que vai falar, né? Senhor, me ajuda, não... Ana Luísa, calma, deixa eu falar aqui. Amém, glória a Deus, né? Então tá. Então também não precisa de um horário específico, gente, né? Aqui tem alguns exemplos para vocês. Isaac orava no cair da tarde, né? Tá lá em Gênesis 24, 63. Outro exemplo. Davi gostava de orar lá pela meia-noite. Salmos 119, 62. E Paulo orava o tempo todo, né? Efésios 6, 18. Então não tem um tempo específico, né? A gente pode orar 24 horas, como pode orar menos tempo, como pode ir pro teu tempo de devocional com o Senhor. E, gente, tempo de devocional, ele tem que ser todos os dias. A gente não tem que chegar no fim do dia e olhar para dentro das tuas horas, poxa vida, não sobrou tempo para mim fazer meu devocional. Isso está querendo dizer que não é prioridade. Deus não tem sido prioridade na sua vida, né? Então, reserve um tempo para você com o Senhor, né? Um tempo de devocional. O que é o devocional? É a leitura da palavra. É aquele momento onde você vai escutar uma canção que vai te ajudar a preparar aquele ambiente teu e do Senhor. Amém? E é ali que você vai colocar aquela oração que você escreveu, né? De repente, durante a semana, alguém te pediu uma oração, aí você vai ali, ora por aquilo. Amém? E é nesse ambiente de oração que você vai ter muitas experiências com o Senhor. Amém? Amém? Amém, né? E nós temos também a oração que a gente falou ali no início, que é uma oração falada. Eu posso declamar a Bíblia dentro da minha oração também, né? Eu posso pegar aquele versículo que eu li e falar, Deus, na tua palavra diz, você é isso, né? Eu estou fazendo uma oração de guerra, eu vou lá e vou declarar algum versículo a respeito disso também. Ah, mas eu não sei, nem agora não vem na minha cabeça um versículo de guerra, mas eu posso usar a ferramenta que o Senhor criou, o Google, né? Vou lá no Google e boto versículos sobre batalha espiritual. Nossa, ele vai te dar um tanto ali, né? Então você vai ler a respeito daquilo, vai dizer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o que está à frente, é o Senhor quem guerreia, quem batalha as minhas guerras, não sei o quê, que bibibi. Então você vai se desenvolver nesse diálogo junto com o Senhor, né? Vai acrescentar palavras à sua oração que talvez você esteja com dificuldade. Amém? E também, quando não tiver palavras, tiver só lágrimas, chore. Mas chore. Porque
as suas lágrimas, elas são revertidas, né? O Espírito Santo, ele vem e recolhe as suas lágrimas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tipos de oração será uma das aulas, ó, gente. Hashtag fica a dica, né? Eu tô dando um spoiler. Né, Ana? Amém? E eu quero dar uma última dica aqui para vocês. Eu tenho conversado, assim, com muitas pessoas, né? Aí da igreja, aconselhado meninas, tendo conversas informais com os meninos. Isso não é tudo, né? E eu vejo que uma palavrinha tem aparecido muito nessas conversas. É, uma palavrinha. Que é uma palavrinha chamada ansiedade. Né? E aí eu quero falar para vocês, né, que a gente pode também orar a respeito disso. Mas como que eu vou orar? Onde que fala na Bíblia? Aí eu mesma fui lá no Google e pesquisei. 2 versículos para mim já foram muito bons. E um deles, eles me ajudou muito quando eu passei por isso, sabe? Por esse tempo de ansiedade, né? A gente vem para cá, é algo novo, é longe dos amigos, longe da família, né? Ah, mas eu não sei como orar a respeito disso. Então, eu vou declamar a palavra, né? E a palavra vai me ajudar. A Bia me lançou o primeiro que eu ia falar aqui, ó. Né? 1 Pedro 5, 7. Ah, mas como que eu vou declamar isso? Como que eu vou falar isso? Você vai chegar diante do Senhor e vai falar a palavra dele, né? Senhor, na tua palavra diz que lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós, né? Aqui é King James, né? Mas outras versões vai falar lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é que cuida de vós, né? Tem os Salmos, eu peguei uns Salmos também. Isso não é tudo, né? Salmos 56, 3. Vai falar de confiança. A Bíblia tá toda cheia dos negócios. Salmos, 56, 3. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Ah, mas isso não é uma verdade sobre a minha vida. Então comece a declarar com fé esse versículo. Aí dentro da sua oração. Porque quando a gente fala isso, é a nossa alma falando por nós. É que o espírito está precisando ser abastecido. Então a gente precisa orar, a gente precisa buscar e precisa declarar a palavra dizendo: Senhor, a qualquer tempo, que eu estiver com medo, eu confiarei em ti, eu confiarei em ti, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado sobre a minha vida, o Senhor tem, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, não sei o quê, vai orando, e vai orando, e vai orando ao Senhor, buscando na palavra. Amém, gente? E para finalizar, Filipenses 4. Isso não é tudo. Já tô terminando, calma, mulher. Ai. Cadê meu Filipenses? Tá aqui. Filipenses 4, do 6 ao 7, vai dizer assim, gente. Não estejais inquietos, ou, em outras versões, ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, gente, em tudo. Tudo no grego é tudo. Tudo em português é tudo, tudo no inglês é tudo, tudo em espanhol é tudo, tá? Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Isso não é tudo. Então, ele está dizendo que em tudo nós devemos orar. Tudo nós devemos colocar diante do Senhor, né? E assim diz o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente através de Cristo Jesus. Amém? Então, eu declaro aí sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, através de Cristo Jesus. Amém? Então, gente, não tem como aceitar Jesus Cristo, né? E não ter uma vida de oração, não ter uma vida de leitura da palavra, né?
A gente tem que buscar intimidade com ele, que ele vai revelar os segredos deles para nós, né? Dentro desse tempo de comunhão, desse tempo de oração, né? Ele quer se tornar o nosso melhor amigo. Muitas vezes as nossas carências, as nossas dificuldades está num relacionamento não muito profundo com o Senhor, né? Então vamos tentar nos aprofundar com ele, estar mais perto dele, né? Isso não quer dizer que todos os nossos problemas serão resolvidos, bem pelo contrário, mas a gente vai ter o conforto e o consolo da parte do Senhor, a direção. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor, chora, 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 chora. E aí acaba esse momento, a gente sai tão leve. Poxa, Deus, só precisava chorar. Tá bom, é isso então. Então, com certeza, aquelas suas lágrimas, elas foram revertidas ao céu. E o Senhor te trouxe o consolo naquela hora. Amém? Então, Anderson, alguma coisa a acrescentar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Tem algum testemunho relacionado a isso? A gente tem um tempo ali ainda. Mas, assim, fala 5 de cada vez, que é para não tumultuar aqui a nossa reunião, gente. E aí? Teve alguma experiência com Deus, assim, através da oração? Eu tenho. Aí, ó. Eita, glória! Eu tive um tempo, eu fiquei afastada da igreja por 8 anos. E aí, Jesus um dia mandou alguém lá em casa e me chamou na chincha, vamos voltar, né? Olha aí. Só que eu tinha uma ferida muito aberta com a igreja, porque machucaram muito os meus pais são pastores, né? E o Senhor me mandou voltar, e eu tinha essa questão, eu tinha que perdoar e não conseguia. Uhum. E eu decidi começar esse meu retorno para a igreja, eu comecei a fazer uma campanha de oração em casa. Uma vez por semana, tinha um grupo de irmãs que orava comigo, e toda semana. E assim, eu fui voltando a amar a igreja. E fui curada, fui liberta de muitas coisas, mas foi através desse processo de oração, e eu tenho consciência disso. Que se eu não tivesse tido esse posicionamento de me colocar em oração, o que eu sentia, a raiva que eu sentia, as dores que eu sentia e outras coisas também, eu não teria vencido. Mas foi por esse posicionamento de oração que Jesus conseguiu me restaurar, que Jesus pôde me restaurar, né? Uhum. Então, fica aí esse testemunho curtinho. Basicamente isso. Amém. Mais alguém? Muitas vezes o que tem que acontecer na nossa vida é Romanos 12, né? Suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é o que a gente vai fazer aqui dentro dessa escola de oração. É nos munir, né, de informação a respeito disso, para que a nossa mente, né, seja transformada naquilo que precisa ser transformada a esse respeito. Talvez eu tenha dificuldade de ser mais profundo com o Senhor. Talvez dentro de uma aula tu vai entender qual é o motivo, o que te impede, né? Parece um clique, um download do céu, que cai ali sobre a tua vida e tu olha, puxa vida, é nisso aqui que eu tô falhando no meu relacionamento com Deus, né? É nisso aqui, eu tô realmente gastando muito tempo com Reels, tô realmente gastando muito tempo com Netflix, com WhatsApp, entendeu? Então, eu preciso que a minha mente seja renovada, que a minha mente seja transformada, para que eu viva de fato essa boa, perfeita e vontade agradável do Senhor, que é ser
está comigo num nível mais profundo de intimidade, de relacionamento. Amém? Mais alguém? Anderson? Você está entre nós? Sim, Olha aí, estou agora ele aqui. veio estilo Galvão Bueno, gente. Vem, amigos da Rede Globo. E Galvão Bueno Gaúcho, Olha aí, tchê. né? Tomando um mate. Glória a Deus. Paty, tu consegue passar essas anotações pra gente depois? Consigo. Esse aqui que eu falei, eu dei uma pequena resumida. Mas aí o que eu mandar lá vai ser mais completo, tá, gente? Quando ela começou a folhear coisa pra lá e pra cá, eu disse, bicho, vamos até meia-noite. E página pra cá e página pra lá, assim, ixi. Não, o outro tá com um pouquinho mais de informação, é uma frasezinha de efeito, um pouquinho mais, né? Mas não, é basicamente isso aqui, eu só dei uma enxugada só. Glória a Deus. Não queira, né? Baixa- Noite, Ana Paty. Se ela quiser, sim, a gente tá aqui. Eu não entendi o começo. Não que a gente não queira ficar até meia-noite com você te ouvindo. Pode falar. Eu já terminei. Por mim é isso aí mesmo. Não, aí, É os conceitos liga, básicos, hein? mas os Liga pra testemunhos ela e que eu fica ouvi, conversando, né? deixa eu falar. Eu digo, são conceitos básicos. E quando a primeira vez que eu fui ministrar essa mensagem no Encontro com Deus, eu falei, mas gente, o povo todo lá já é crente. Como que eu vou falar de ter lugar para orar, de ter um tempo que não tem tempo, né, determinado, de orar pelo que ele é. Poxa, mas todo mundo sabe, né, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que não sei o que bibibi, babá. E aí no final, quando veio uma irmã me dar esse testemunho falando, nossa, minha oração daqui para frente vai ser diferente. Eu falei, opa, tinha uma pessoa crente há tanto tempo que precisava ouvir conceitos básicos, porque lá na formação dela, lá no início, não teve, né? E isso ajudou ela, né? Então, talvez o que não sirva para ti, o Senhor vai te usar para outras pessoas, entende? Né? Hoje passa, foi meio básico hoje o negócio ali, né? Mas com certeza Deus vai colocar diante de pessoas que não sabem nem como falar com Deus, não sabe como chegar, porque tem aquela coisa de, nossa, né, eu preciso estar santo para falar com o Senhor, soberano, excelsior, né? A gente brinca ainda aqui no Rio Grande do Sul que excelsior é uma marca de patê, né? Não que ele não seja, né, soberano e excelso, mas eles colocam tanta formalidade, que a pessoa não consegue orar. Ela tem medo de acessar esse Deus, entende? Sendo que não é isso. O Senhor nos chama para amigo, né? Para ter um relacionamento de amizade íntima com Ele. Então, meu querido, se joga. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Glória a Deus. Como eu disse, assim, é muito bom a gente estar balizando os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos aqui nesse tempo de igreja, né? Nós temos falado para todos entenderem, nós não temos pressa nenhuma de ver a igreja crescer, nós estamos andando dentro do tempo do Senhor. O Senhor, à medida que nós formos evoluindo, o Senhor vai trazer mais pessoas. Eu creio na unção que nós carregamos como Lagoinha, como igreja, do nosso trabalho, né? Então, o mais importante, nós temos pessoas preparadas para suportar tudo isso que Deus vai fazer. E não dá para nós fazer isso sozinho, né? Não queremos fazer isso sozinho, e igreja não se faz sozinho. Igreja se faz, essa frase, guardem, igreja se faz no plural. Não se faz no singular, não é por um pastor, não é por um... O Senhor nos deu a graça de chegar aqui e startar muita coisa que Ele tem feito nesse tempo, mas somos apenas um canal pelo qual, e logo tenho certeza que muitos de vocês estarão
indo muito mais longe que nós, né? A nossa oração é para que o Senhor leve vocês muito mais longe do que nós já fomos. Porque quando vocês crescem, quando vocês estão indo além daquilo que nós fomos, eu entendo claramente que isso é um reflexo da nossa liderança na vida de vocês. Vocês estão indo longe. Não pode ter medo de deixar as outras pessoas crescer, de ser maiores, de ser grandiosas. Não existe isso, né? Não existe concorrência. Então, cada vez que vocês crescerem e estiverem aí no Senhor, crescendo, nós estamos vendo um reflexo da nossa liderança refletido na vida de vocês. Então, a minha oração é para que vocês cresçam e vão muito mais longe daquilo que nós fomos. E para isso a gente precisa entender essas bases, esses fundamentos aqui, que são extremamente importantes, né? Como é que Deus vai levantar vocês como pastores daqui a um tempo, se nem a base vocês têm direito, né? Eu vi uma Importante. pessoa dizendo amém aí, gente, hein? Como que Deus vai levantar vocês como pastores para esse tempo? Amém, amém. Opa! Já me fala aí que a gente já derrama óleo, me chama no privado aqui depois e me diz aqui que... E perguntas são sempre bem-vindas, fiquem à vontade, né? Eu vou usar o mesmo sistema que nós fazemos no Carisma, já para vocês irem acostumando, porque quando o Carisma estiver aqui, vocês já sabem como é que funciona. A gente não faz pergunta durante a aula para o professor. A gente vai anotando as dúvidas e entrega no final o professor, porque às vezes a nossa dúvida pode ser respondida ao longo da aula, e em outros casos, pode talvez tirar o raciocínio, tirar ali, mas é importante que vocês anotem as dúvidas na hora e enviem para o professor para que ele possa responder, né? Não pode ficar com dúvida, não pode ficar com nada disso. Beleza? Lembrando, então, quarta-feira, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui. Eu só vou corrigir aqui a data, porque eu botei lá que era dia 13 de dezembro. E é dia 13 de dezembro. Por que eu olhei de novo errado? Esquece. Tá tudo certo. Já estou com a grade na mão. Essa semana eu já posto para vocês. Eu estou esperando os professores confirmar as datas ali para mim. E semana que vem nos vemos aqui de novo. Vamos falar ainda sobre algumas questões desses fundamentos. Semana que vem eu vou ministrar com vocês. E eu quero falar ainda sobre uma questão de fundamentos, mas o tipo de oração que Deus não ouve. É importante, se a gente entender o que Deus não ouve, todo o resto vai ser elegível como aquela que Deus ouve, né? Eu quero falar sobre isso para a gente já poder eliminar já os tipos de orações que a gente faz errado e aí poder entender de fato o que Deus quer com a gente. Beleza? Não recebeis porque não sabe pedir. Mais ou menos isso. Esse é o versículo base. Eu vou pedir para nossa professora orar por nós, né? Querida prof. Ora por nós, abençoa a nossa vida aí. Ô, pastor, a irmã Emília e a Adriana estão com a mão levantada. Apertaram o botão errado ou querem falar? Acho que foi na hora do filme. Ou Eu quer acho. falar, pode falar. Dou-lhe uma. Tá, faz horas aí de subir. Hora do filme, gente. Vai Tá dar. bom. Viu? Maravilha. A minha camiseta é muito boa. É da família. Só faltou a Aninha aí. Dá uma ferida de alma na irmã. Que a irmã aqui Mas- já me curou, que ela não tava na foto. Eu gosto da frase ali. Vocês lembram? Viu a frase toda? Eu não enxergo. Não sei. Família é tudo igual, mas embaixo tem outra frase. Mas a nossa é mais legal. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Né, Maria? Uhum. Morar, então, gente. Eu acho que podia rolar, né? Antes uma última aula, assim, prática. Um aulão, assim, presencial. Né? Estilo F-Hope lá, escola de oração, aquela coisa. Tô dentro. Aberto, assim, em público, lá na frente do obelisco. Tá, glória. Caramaná, entrar lá no ministério, lá, ó. Amém. Ele já disse que pode. Então tá bom. Vamos orar.
Tá, agora a mãe vai orar, tá? Quer orar aqui? Então vem orar rapidão pra eles verem. Vai orar, gente. Então você ora primeiro, depois eu oro, tá bom? Então ora. Bem bonito. Minha mãe, meu pai, minhas pessoas. Amém. Amém, amém. Agora a mãe vai orar, agora tem que ficar quietinha, tá bom? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, nós queremos, Senhor, nesse tempo te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que está sempre, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, como devemos buscar, como devemos fazer. Ela é o nosso balizador, é o nosso manual, Senhor. Queremos aprender a orar a tua palavra, queremos aprender a viver a tua palavra, a pôr em prática, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. E queremos ter esse relacionamento mais estreitado contigo, um tempo de intimidade, onde nos tornamos amigos mais chegados, onde o Senhor revela os seus segredos que está em oculto, ó Pai, na tua palavra para nós, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser esse amigo que o Senhor aponta lá em João, um amigo que cuida da noiva, para quando o noivo vier, Deus, ele possa levar a sua noiva linda e imaculada. Pai, que a nossa vida seja assim, regada de oração, regada de intimidade contigo, para que possamos, ó Deus, como igreja, Deus, para que possamos juntos alcançar níveis mais profundos em ti, Senhor. E isso vai ser exposto, ó Deus, dentro dos nossos cultos, porque nós vamos começar a acessar, como igreja juntos, novos níveis, novas porções da manifestação do teu Espírito sobre nós, em cada culto, em cada reunião nossa, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Deus. Eu te peço também, Senhor, para que haja, Deus, uma conscientização daquilo, ó Pai, que tem roubado esse tempo, ó Deus, de cada um contigo, ó Pai. Roubado esse tempo mais profundo, Senhor. Nós sabemos que não há pecado em olhar Netflix, não há pecado em olhar o WhatsApp, mas que o excesso muitas vezes tem nos afastado de ti, nos afastado do propósito. Então, que possamos ter em mente o que é que tem estado no lugar, ó Pai, onde nós devemos estar te buscando e tendo esse tempo contigo, Senhor. Faz-nos entender, ó Pai, e que haja mudança, Senhor, para que cada um possa viver, assim como diz Romanos, Deus, Romanos 12, Senhor, que possamos viver a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijinho, gente. Amo vocês. O link permanece sendo o mesmo, né? Tá lá na nossa descrição do grupo. E pra cima. Amém. Beijinho. Até. Amém. Beijos.